Que a graça e a paz e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós neste momento tão precioso de ouvir sua palavra. Quero iniciar a pregação nessa noite com uma pergunta: quem ensinou a você a fazer as melhores escolhas? Alguém ensinou a fazer escolhas nessa vida? Quem foram as pessoas que lhe ensinaram quais escolhas nós devemos seguir e quais escolhas nós não devemos seguir? Quem é a pessoa que influencia a sua vida a tomar determinados caminhos? E talvez você de imediato diga: é a palavra de Deus. Que assim seja. Mas quando nós olhamos para a nossa vida íntima, muitas vezes é exatamente isso que nós percebemos através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos diante das adversidades da vida. O fato é que todos nós precisamos ter, em dado momento, fazer escolhas. E se você trouxe a sua Bíblia, eu convido a nós refletirmos a partir dessa compreensão, a partir do texto, o último sermão de Moisés, o último momento em que ele deixa para o povo de Deus um ensinamento muito claro. O livro de Deuteronômio, ele é dividido em 3 sermões, 3 pregações, que muito bem nós poderíamos aqui lê-los, daria ótimo, mas nós também precisamos trazer para a nossa realidade, a nossa interpretação diante daquilo que nós vivemos hoje, há mais de 5.000 anos depois. Então, se você trouxe sua Bíblia, abre em Deuteronômio, capítulo 30, verso 10 seguinte. Aliás, todo o capítulo 30, 31 é muito precioso. Deuteronômio, capítulo 30, verso 10. Vamos ler o versículo 9. Então Deus os abençoará em tudo que fizerem, e lhes dará muitos filhos, muitos animais, boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar, como fez com os seus antepassados. Isso ele fará se vocês obedecerem ao Senhor, nosso Deus, se cumprirem todas as leis e todos os mandamentos que estão escritos neste livro da lei de Deus, e se voltar a Ele de todo vosso coração, com toda a alma, para o Senhor, o nosso Deus. Verso 11. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de serem cumpridos. Não estão lá em cima, no céu, de onde que vocês se perguntem: quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Nem está do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, verso 14, pelo contrário, os mandamentos estão aqui diante de vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los. Este é um texto que nos chama a essa dinâmica da vida de fazermos escolhas. Então, quais são as nossas escolhas? Você é hoje o resultado das escolhas que tomou na
das micro às macro, das pequenas decisões às grandes decisões. Ninguém é o que é por acaso. E no meu tempo de estudante de teologia, eu entrei várias vezes em crise. Acho que os professores têm esse desejo assim, de nos deixar um tempo soltando os parafusos. Então, numa sexta-feira, uma professora minha de filosofia, ela vem com a seguinte afirmação. Ela diz que não há nenhum ser humano que haja de forma incoerente. Finalzinho da aula. Sim, eu reconheço a incoerência do outro. Eu percebo quando o outro faz algo que não é certo. E aquilo ficou em nós, a tal ponto que nós queríamos fazer um baixo-assinado e tirar a professora. Aquela frase foi tão profunda e nos atormentou tanto, porque categoricamente ela nos afirmou que não há nenhuma pessoa que haja de forma incoerente. E eu, naquele tempo, muito imaturo, não tinha WhatsApp, a professora não disponibilizava contato. Eu sabia que ela caminhava no campus nos domingos da tarde. Domingo à tarde estava eu lá. Eu cheguei até a professora e perguntei: professora, tem algo assim que está nos inquietando muito, que é a afirmação que a senhora fez, que não existe nenhuma pessoa que haja de forma incoerente. E ela disse: é isso mesmo? E aí começa aquele diálogo de aluno com o professor. Mas professor, como é que funciona? Eu percebo que há uma incoerência muito grande. É só olhar as pessoas que estão presas. Como a senhora afirma que não há uma incoerência no agir delas? E aí ela me fala algo que na minha cabeça não entrou naquele tempo, mas entrou muito depois, já na vida pastoral, e que hoje me ajuda a compreender as outras pessoas. Ela afirmou: Leonardo, a forma como você olha para outra pessoa e julga a sua incoerência é a partir da sua visão, é a partir da sua caminhada, da sua vida até aqui, é a partir das suas experiências, é a partir dos princípios que você aprendeu em casa, é a partir do contexto em que você cresceu. Então, para você, o fato de roubar seja algo totalmente abominável, e para outros seja uma prática deliberada, a não ser que a pessoa tenha os parafusamentos mesmo. Mas analise a caminhada daquela pessoa até aquele momento. Analise a vida pregressa, a vida até aquele momento em que ela tem que tomar uma decisão de mudar de vida. E talvez, assim como para muitos aqui, isso não me convenceu nem um pouco. Não é bem assim. E o tempo foi passando. E eu fui percebendo na minha vida pastoral de que muitas vezes o outro, ele age de uma forma que eu julgo totalmente incoerente. Mas a incoerência através daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi até aqui. Isso é tão profundo do ponto de vista quantas vezes os outros já me julgaram incoerente. E como é que essa mãe está cuidando dessa criança? Como é que essa pessoa está agindo assim? Quantas vezes eu e você passamos pelo crivo do julgamento do outro, nos julgando incoerentes, sem conhecer a nossa jornada, os nossos princípios, os nossos valores,
a nossa forma de ver a vida. Por isso, muitas vezes nós até baixamos a cabeça e permitimos que o outro venha com julgamento sobre nós, quando na verdade o outro, ele está vendo da forma como ele compreende a vida. Um tempo atrás, eu comprei um carro que tinha um problema crônico, todo mundo sabia, menos eu. Todo mundo chegava e dizia: por que tu comprou isso? Aonde que você estava com a cabeça? Você já não passou por uma experiência dessas? Todo mundo parece que sabia, menos você. E você passa a ser julgado a partir dos olhos das outras pessoas. E a nossa vida, ela vai se desenrolando e nós vamos tendo escolhas que aos olhos dos outros talvez seja muito incoerente. Se você hospedar alguém da Alemanha, Suécia, na sua casa, ele vai lhe julgar incoerente em muitas coisas que você faz. Se você for para a Alemanha, sinal vermelho, quilômetros e quilômetros sem uma alma vivente, você está lá com o carro parado, com uma BMW, lá carro popular, você está lá, sinal vermelho. E aí, qual é a sua reação diante disso? Nós, como bons brasileiros que somos, a gente vai enfiar o pé no acelerador e vai, sem remorso nenhum. Não é assim? O alemão não vai agir dessa forma, porque ele cresceu dentro de uma cultura em que o errado é errado e o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja nos vendo. Eles carregam dentro de si princípios tão solidificados que para nós, aqui, nós dentro do nosso contexto, com esse jeitinho brasileiro, nós conseguimos fazer e ser vistos muitas vezes como incoerentes. Da mesma forma, alguns países no Oriente, eles comem com as mãos e eles acham uma nojeira aqueles que comem com garfo e faca. E eles acham essa incoerência a partir daquilo que eles foram vivendo e experimentando. A grande questão é como nós podemos tomar as melhores escolhas para sermos, de fato, não coerentes aos olhos do mundo, mas coerentes aos olhos de Deus. E aqui está a grande questão. Esse texto de Deuteronômio 30, do verso 10 em diante, outra coisa não é do que Deus colocando diante de nós a escolha. Coloco diante de vós hoje. Qual caminho você quer seguir? O caminho da bênção ou o caminho da maldição? O caminho da vida ou o caminho da morte? A escolha é sua, a escolha é minha. Agora a grande questão é o quanto nós somos e estamos seguindo esse princípio anterior que Moisés destaca muito bem. Se vocês cumprirem os mandamentos, se vocês seguirem os estatutos, se vocês levarem para a vida de vocês, é a partir dali que há uma escolha de vida, uma escolha que pode nos levar adiante. Dito isso, vale a pena a gente refletir mais uma vez o quanto nós somos impactados pela sociedade, pelo meio que nós vivemos, o quanto nós somos levados de um canto para o outro. Aliás, essa é uma das grandes questões da filosofia séculos atrás.
O ser humano, ele é ruim por natureza ou é a sociedade que o torna ruim? Para nós cristãos, nós compreendemos que essas duas teorias filosóficas, elas se juntam. Porque dentro de nós tem algo chamado pecado, que se não minimizado, freado, esmagado, vai sempre nos conduzir a fazermos escolhas erradas. O meio em que nós estamos tem um grande impacto. Não é por nada que aquele povo que saiu da escravidão do Egito passou quantos anos no deserto? 40. Um espaço geográfico que daria para fazer tranquilamente assim, passo a passo, em menos de um ano. Mas Deus escolheu que aquela comunidade, aquele povo, deveria trazer uma nova compreensão para a sua vida. Deixar para trás a idolatria, deixar para trás os velhos costumes e agora iniciar algo novo. E deu certo? Não. Só 2 entraram na terra prometida: Caleb e Josué. A cultura tem um grande peso sobre nós. E nós somos impactados de tal forma que muitas vezes nós nem percebemos. Hoje pela manhã, em um encontro entre pastores aqui da cidade, um pastor de uma igreja pós-neopentecostal bate na mesa e diz como nós, pastores, não nos posicionamos diante de uma postura, diante de uma notícia aqui da cidade, enaltecendo uma estátua de Iemanjá. Como nós cristãos estamos permitindo que essa cultura adentre em nossa vida. E nós somos muito impactados, mesmo que a gente não queira assumir isso. Eu e você somos uma construção de uma longa caminhada. E muitas coisas que mesmo que a gente não queira seguir, se a gente não cuidar, a gente vai seguir. Eu sempre compartilho a minha experiência familiar. Antes do meu pai falecer, todo mundo já ouviu milhões de vezes eu falando. Eu abracei 2 vezes ele. E em dado momento eu coloquei na minha cabeça: eu não vou ser como ele. Adivinha? É muito forte isso. Não gosto de abraço. Não abraço o enteado. E mesmo que eu vá tentar mudar, muito difícil. Isso é alterado. Então, quando nós olhamos para a realidade do ser humano, nós vamos perceber que as escolhas que nós fazemos na vida, muitas vezes, são construídas a longo prazo. São construídas e se solidificam de tal forma que quando a gente percebe, a gente age de tal forma. Mas a lei a gente tem, as Sagradas Escrituras nós temos. Não é por nada também que Moisés, em Deuteronômio 6:6, fácil de decorar. Moisés diz o quê? Pega teu filho e enfia na cabeça dele, literalmente é isso, os mandamentos, para que ele venha a ser abençoado, para que ele saiba tomar as melhores decisões da sua vida. Pega teu filho no colo e inculca nele a palavra de Deus. Deuteronômio 31, logo adiante desse texto que nós lemos, ali está escrito: escutem, tenho a dizer, que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra,
que as minhas palavras sejam como um orvalho que se espalha sobre o plantio. E o texto vai continuando ao ponto de dizer, perdão, me equivoquei. Voltando, capítulo 33, versículo 16: e Deus abençoe a terra, nela vocês entrarão. Mas antes, há uma frase muito profunda que nos diz: quando nós buscamos a palavra de Deus, buscamos de fato mudar esse contexto dentro de nós, nós necessitamos ter de fato uma atitude que não é só ouvir, assim como em Deuteronômio 6,6 diz, porque os mandamentos, as leis, quando apenas ouvidas, elas estão ali. E muito fácil, nós como bons pecadores que somos, nós buscamos o quê? Transgredi-las. A gente pensa, como eu posso fazer para não ser pego aqui, não ser assim? Não é assim? Porque a lei por si só, ela não causa um efeito em uma sociedade. A lei, ela só causa um efeito na medida em que nós explicamos o porquê dela. Algum tempo atrás, eu fiz uma visita a uma senhora da paróquia e aquela senhora, a avó, de repente entra a neta. Entra a neta e sabe quando aquela criança, aquele jovem, ele entra, mas ele quer ser notado? E a nossa conversa já estava mais ou menos para o final. E aquela neta pateava para lá. De repente escutei um talher caindo e de repente ela voltava. Aí a avó, muito sabiamente, disse: não quer falar alguma coisa do pastor? Eu já aprendi, nunca tinha visto aquela menina. Aí, naquela situação, não vai falar nada. Aí passa de mim, vem, vai. De repente, ela tem coragem e diz, faz uma pergunta: pastor, é obrigado a ir no culto todo domingo? Que pergunta? A pergunta é muito simples. A regra diz o quê? Sim. Quando todo mundo disser junto, sim. Era simples aquela pergunta. A lei é muito clara. Sim. Mas percebendo aquela situação, eu percebi, e ela nunca tinha aparecido em algum culto. E aí eu pergunto para ela: você gosta das suas amigas? Ela disse: sim. Você se encontra com as suas amigas? Ela disse: sim, eu me encontro toda semana. E nas férias você se encontra com as suas amigas? Ela disse: sim. A gente conversa todo dia. Mas eu não estou pedindo das minhas amigas, estou pedindo do culto, é obrigado no culto. E aí eu disse: mas eu estou falando do culto. E aí eu fui um pouquinho mais adiante. Eu pergunto a ela: se hoje fosse o último dia da vida dela, com quem ela gostaria de passar? Ela disse: com a minha família e com as minhas amigas. Não seria muito apropriado você, nesse último encontro da sua vida com elas, você fazer um jantar e celebrar aquele momento final? Ela disse: sim. E aí ela pergunta: mas o que isso tem a ver? E aí eu pergunto faço mais uma pergunta: e se uma amiga sua não viesse, como é que você iria se sentir? Ela diz: eu ia ficar muito brava, ia ficar muito chateada, ia ficar muito magoada. Pois é. O culto, outra coisa não é do que o encontro dos amigos de Deus. E na ceia do Senhor é uma atualização temporal desse momento tão sagrado que Jesus teve com seus amigos.
Mas naquela ceia, nós estávamos representados. E aí, aquela menina, ela olha, como quem não entendeu muita coisa, como eu lá atrás, com a minha professora de filosofia, e ela olha para a avó e diz: viu, eu falei que não precisava, não é obrigada no culto. Não é obrigada no culto, mas é um convite que Jesus Cristo nos vem e nos faz querer estar em comunidade. A lei é muito clara, e talvez aquela menina tenha vivido todo um tempo sendo obrigada, seguindo uma regra, mas em dado momento, e até aquele momento, ela não tinha compreendido qual que era o sentido por detrás daquele ato. Quando eu ensino sobre os mandamentos, eu gosto muito de ilustrar para os confirmandos. Imagine um jogo de futebol, e nesse jogo de futebol não tem regra nenhuma, não tem lei nenhuma. O que vai acontecer? Quebra-pau. Não é assim? Não vai dar 15 minutos, vai ter alguém chorando, vai ter alguém quebrado. Então, Deus nos dá mandamentos, ordens muito claras, para que nós não venhamos a nos ferir. Então, a lei, aqui no Brasil, civilmente, penalmente falando, ela não é cumprida por quê? Pelo fato de as pessoas não compreenderem a sua essência por detrás. Tanto isso é que no Código Penal você paga a pena não pelo artigo da lei, mas você paga a pena pela tua intenção, pelo ato que você cometeu. A individualização. E diante disso, vem novamente a pergunta: quais são os caminhos que nós temos trilhados até aqui? E quando iniciando essa série, a gente traz à tona uma cena que parou o mundo, 2025, 2026, agora de novo. Uma cena que é um pinguim de Adélia, fica na Antártica. Esses pinguins, eles vivem em uma colônia, eles não vivem longe do bando. E quando um desses pinguins se afasta, já indica um grande problema por detrás. Mas aquele pinguim, ele toma uma atitude, ele se afasta do meio daquelas pessoas. E cabe a nós nos questionarmos: por quê? E a mídia não cansou de trazer teorias sobre por que aquele animalzinho, aquela ave, ele toma aquela postura. O fato é que, biologicamente falando, tirando toda a parte romântica das explicações da internet, é de que aquele animal provavelmente estava doente, ou estava atordoado, perdeu a geolocalização dele, e ele vai para as montanhas. Muitas vezes nós agimos de uma forma muito semelhante. Nós perdemos a nossa orientação, que é as Sagradas Escrituras, que é a Palavra de Deus. Deuteronômio nos diz que nós, o texto de Deuteronômio, no capítulo 6, logo adiante, diz que nós deveríamos amarrar os mandamentos na nossa testa. Você quer fazer uma tatuagem? Escreva os 10 mandamentos, para você não esquecê-los. Os judeus até hoje eles têm essa prática de ter um umbral na entrada da sua casa, porque quando eles vão ao mundo, eles sabem qual é as escolhas que eles precisam, que eles devem tomar. E quando eles voltam ao mundo, eles recordam quais são as ordens muito claras de Deus.
muitos dos nossos problemas, eles são evitáveis, eles são corrigidos, eles são transformados através da palavra de Deus. Agora basta a gente refletir: será que de fato eu estou sendo conduzido pela palavra de Deus? Será que de fato as minhas escolhas, mesmo que desagradem ao mundo, mesmo que me coloque numa posição contrária, será que eu estou seguindo as escolhas que Deus tem para mim? Que Deus possa nos abençoar nessa reflexão, hoje sempre, olhando para a nossa vida, olhando para as nossas escolhas que nos conduziram até aqui, porque você é quem é hoje, pelas inúmeras escolhas que você fez. Algumas, sim, talvez alguém fez por você, mas grande parte são frutos das nossas escolhas. E essas escolhas, outra coisa, não são daquilo que nós aprendemos, do contexto em que nós vivenciamos, das influências que nos tornaram quem somos. Por isso, a palavra de Deus, ela sempre nos chama novamente de olhar para ela, não como uma lei fria, mas como uma palavra que nos conduz para a salvação eterna. Que Deus te abençoe hoje e sempre nessa compreensão que é o nosso desafio como seu povo.